Essa semana nosso bate-papo vai ser daqui, desse cenário da casa, que a gente já não utiliza há algum tempo devido à correria dos últimos meses, né? De dezembro para cá, o volume de cirurgias aumenta muito normalmente, é um período de altas, de grande alta, de alto volume de cirurgia, e então a gente simplesmente não conseguiu parar em casa para fazer esse nosso bate-papo daqui. Temos feito os vídeos no centro cirúrgico, no consultório, sempre que a gente tem um tempinho. Hoje, temos um tempinho, uma tardezinha de folga para a gente poder bater esse papo aqui com vocês. Vamos falar de cirurgia plástica como a gente vem falando, vem conversando toda semana, porque essa é a proposta do canal, falar de cirurgia plástica de uma maneira simples, clara e verdadeira. Hoje, eu queria abordar um assunto que é corriqueiro, mas que pouca gente fala, que são os perrengues da cirurgia plástica. Porque os pacientes chegam nos consultórios achando que cirurgia plástica é algo muito simples, que não tem problema, e com a mídia vendendo para vocês que dá para fazer cirurgia com recuperação em 24 horas, que dá para fazer levantar mama sem cortes, agora a modinha, a mais nova moda é essa, mastopexia sem cortes. Então, o que a mídia vende para vocês é sonho, é ufologia quase, utopia clara, né? Então não dá para fazer recuperação em 24 horas, não existe correção cirúrgica sem corte algum, se tem cirurgia, tem algum corte, né? Não existe cirurgia sem anestesia, não existe cirurgia sem riscos, e não existe cirurgia sem dor, sem inchaço, sem alguns roxinhos, e principalmente sem um tempo longo de afastamento de trabalho e de atividades físicas. Se a gente quer resultados de bom padrão e duradouros, precisa ter noção de que o tempo de recuperação tem que ser respeitado, porque, graças a Deus, cirurgias plásticas dão muito poucas complicações. Mas quando complicam, essas complicações podem ser graves, porque nós trabalhamos com grandes retiradas de pele, com cicatrizes de extensões variáveis. Então, toda vez que nós temos, por exemplo, a abertura de uma cicatriz, significa que nós vamos ter uma ferida grande, às vezes profunda, com um tratamento para fechamento difícil. Se nós estivermos falando de uma cirurgia com implante, provavelmente esse implante terá que ser retirado, e ele só vai ser recolocado aí pelo menos 6 meses depois. Então isso dá uma ideia rápida da dimensão do que pode vir a ser a complicação de uma cirurgia plástica. Então, para começar, nós podemos falar principalmente de dor. Existe cirurgia sem dor? Não, é impossível, porque não tem como manter um paciente anestesiado durante 10, 20, 30 dias. Então, toda cirurgia vai ter alguma dor. E essa dor geralmente é proporcional ao tamanho da cirurgia e à experiência de vida de cada paciente. O que significa isso? Significa que quando operamos uma paciente muito jovem, que nunca fez cirurgia alguma, provavelmente a dor dela será maior do que a de uma paciente que já fez alguma cirurgia, que já teve um parto normal, que já fez uma cesárea, porque o limiar de dor dessa paciente com mais experiência já é um limiar mais alto. Os pacientes que nunca passaram por uma experiência cirúrgica, geralmente têm um limiar mais baixo, o limiar de dor é mais baixo, ela sente mais dor do que as pacientes que já sentiram alguma dor, que têm mais experiência, que já passaram por alguma cirurgia. Então não tem como. Eu recebo algumas mensagens no WhatsApp de pacientes com 24, 48 horas de cirurgia, reclamando de dor na mama, reclamando de dor na lipo. E é preciso dizer para elas que com 48 horas vai ter alguma dor. E essa
dor vai ser controlada com medicação. Apesar de deixar isso bem claro durante a consulta, é muito complicado ser uma voz única no meio em que a mídia bombardeia o tempo todo dizendo que tudo é muito simples e que a recuperação é muito rápida. Então, o nosso corpo ainda é analógico. A biologia não deu o salto que a tecnologia deu. Então, biologicamente, nós continuamos sendo células que precisam de um tempo para recuperar. Nós não somos dispositivos digitais em que você aperta um botão, reinicia e ele vai continuar funcionando como estava antes. Então, nossas células ainda precisam de um tempo para se recuperar. Né? Então nós ainda não sofremos esse salto evolutivo que a vida digital tenta nos vender. Da mesma maneira, toda cirurgia vai deixar ou pode deixar algum hematoma, alguma equimose, que são aqueles roxinhos que ficam em volta da cirurgia, que ficam em volta da cicatriz, alguma alteração de sensibilidade, de coloração da pele, e isso, dependendo de cada cirurgia e de cada organismo, isso vai sumir ao longo das primeiras semanas de recuperação. E é justamente por isso que toda cirurgia tem revisões programadas para que o seu cirurgião ou a equipe cirúrgica desse cirurgião possa acompanhar essa paciente nesse início. E geralmente a partir do primeiro mês você começa a entrar num programa de revisões um pouco mais espaçadas, dependendo do tamanho de cada cirurgia e da evolução de cada cirurgia. Então precisa ser dito, isso precisa ficar claro. Né? Então a paciente vai ter que ficar de repouso, ela vai ter que ficar com o bracinho quieto. Nas plásticas de abdômen precisa andar um pouquinho curvada para preservar a cicatriz do abdômen, porque se nós queremos cicatrizes de boa qualidade, nós precisamos do repouso. Toda cicatriz que é tensionada ou que é tracionada no início, ela percebe a mensagem que você dá para a sua cicatriz. Quando mexe com ela, você vai abrir. E a cicatriz, as células que estão na linha cicatricial, para não abrir, elas vão se multiplicar. E isso vai causar uma hipertrofia cicatricial. Todo mundo chama isso de queloide. Nem todo queloide, nem toda hipertrofia é um queloide. Mas toda cicatriz tensionada no início, logo no período de pós-operatório imediato, vai reagir se fortalecendo, ou seja, engrossando no pós-operatório tardio. Se nós queremos uma cicatriz fininha, essa cicatriz precisa ser deixada em repouso durante um bom tempo, para que lá na frente, no pós-operatório mais tardio, 4, 6, 10 meses, nós possamos ter uma cicatriz fina, delicada. Mas se isso não for respeitado no início, nós vamos ter cicatrizes de má qualidade. Nos casos de implantes de silicone, principalmente os implantes de mama, com a moda da R24R, onde todo mundo acha que pode no dia seguinte ou no mesmo dia começar a levantar os braços, o índice de deslocamento dos implantes tem aumentado muito e as complicações têm aparecido. Então, nós também precisamos fazer com que essas pacientes retornem à consciência de que precisam. Se decidiram operar, elas precisam cuidar dessas cirurgias, respeitando as orientações de seu cirurgião. É claro que se o seu cirurgião disser para você que você pode levantar o braço com 24 horas, faça, porque ele será o responsável pela complicação que pode vir daí. Mas se o seu cirurgião pediu para que você fique com o bracinho quieto, é melhor respeitar as orientações desse profissional.